Insalubridade e periculosidade são duas palavras que assustam muito o empresário. E com razão, porque muitas vezes é um custo desnecessário, às vezes aquela função ela nem necessitava do pagamento do adicional e às vezes ele não é pago para algo que é necessário. Você já parou para analisar a sua empresa e se você está pagando o adicional corretamente ou nem paga para algo que você precisava? Muito prazer, meu nome é Rafaela Borges, eu sou advogada trabalhista para empresas há mais de 9 anos e este é o nosso 9º dia da série 21 dias para blindar a sua empresa no ano de 2026. E hoje você vai entender um pouco desses adicionais, insalubridade e periculosidade, quando são necessários, que critérios usar e também um pouco de dica aí para você aplicar na tua empresa. E aqui o erro ele pode ser duplo. O primeiro é quando empresas elas pagam desnecessariamente, sem critério nenhum, talvez por excesso de zelo ou por uma má orientação, ou então o segundo caso, que é quando empresas elas devem pagar e simplesmente ignoram essa obrigação. Aí depois recebe uma trabalhista de cobrança e tem que pagar além do adicional, também multa, atualizações, entre outros custos da justiça e de um processo. Então hoje vamos esclarecer de forma rápida quando existe insalubridade, periculosidade, o que diz a lei sobre como você se proteger a sua empresa de uma forma correta. Então primeiro vamos à diferenciação dos dois adicionais. O primeiro é o insalubridade. Insalubridade é a exposição a agentes nocivos à saúde acima do limite de tolerância permitido. Esses limites, eles são definidos em uma norma técnica que ela precisa ser analisada. Por exemplo, é ruído excessivo, produtos químicos, calor intenso e também a radiação. E aí nós seguimos dois níveis, o mínimo que é 10%, o médio que é 20% e o máximo que é 40%. A base de cálculo nesse adicional é com base no salário mínimo. E para configurar o adicional de insalubridade, você não pode ter tido contato com algum desses agentes nocivos à saúde uma vez somente durante seu contrato de trabalho. Tem que ser uma exposição habitual e contínua. Já a periculosidade ela é diferente. A periculosidade ocorre quando há um risco acentuado à vida do colaborador, como por exemplo exposição a inflamáveis, explosivos, energia elétrica, também a segurança patrimonial, um segurança que exerce esse tipo de função, ou então pessoal com uso de arma, entre diversas outras situações que é possível o pagamento desse adicional. Nesse caso, o pagamento e o adicional ele é diferente. Ele é 30% sobre o salário base. Então ele não tem essas variações que o adicional de insalubridade tem de 10, 20 e 40%. E diferente do insalubridade que é sobre o salário mínimo, este é sobre o salário base. O periculosidade é sobre o salário base do seu colaborador. E nesse caso, basta a exposição por segundos, mesmo que eventual, para ele ter direito a esse adicional. Porque no periculosidade, a permanência ela não é exigida para configurar e dar o direito a esse adicional. E uma dica extra para vocês é sempre vejam a convenção coletiva antes de começar o pagamento e implementar isso na sua empresa. Porque a convenção coletiva ela pode sim trazer outras previsões com relação à insalubridade e periculosidade. Em alguns casos também, mesmo que existe o risco, por exemplo, do insalubridade de exposição, o fornecimento de equipamento de proteção por parte da empresa, ela pode bloquear a exposição a esse risco nocivo e pode não gerar o pagamento de insalubridade nesse caso. Quando, por exemplo, mesmo que o trabalhador ele é exposto a uma situação insalubre, os equipamentos de proteção eles podem sim proteger e não ser necessário o pagamento desse adicional. Mas para isso a empresa precisa realmente fornecer os equipamentos de proteção necessários e também precisa fiscalizar o uso deste equipamento. Além disso, não é só na prática ocorrer essas situações. A empresa ela precisa registrar tudo. Então não adianta você expor os seus equipamentos de proteção num lugar e falar que ali está liberto, todos os funcionários eles podem pegar quando eles quiserem, que a justiça ela não vai reconhecer que você está fornecendo equipamento de proteção. Então você precisa de um termo de entrega com a assinatura, com a descrição de cada equipamento de proteção e quando o funcionário ele não faz o uso dele, você precisa ter comprovantes de que você fez a fiscalização disso. E quando você comprova para a justiça, você comprova por meio de advertências, que são aplicadas, escritas para o funcionário quando ele não faz o uso desse equipamento. É sua obrigação legal fazer essa fiscalização também, além do fornecimento. Então lembre-se, fornecer somente o equipamento não vai te livrar de uma ação trabalhista. Além de fornecer, você precisa registrar, controlar, fiscalizar e aplicar a medida disciplinar se for necessário. Então a ação obrigatória sua é
registrar o fornecimento dos equipamentos de proteção, registrar treinamentos que você fornece para o seu funcionário, se o funcionário se recusar, aplicar advertência e guardar tudo na pasta do colaborador. Então, uma ação prática para você aplicar hoje na sua empresa é você listar 3 funções que você acredita que tem uma possível exposição a ruído, calor, agente químico, como por exemplo tinta, entre outros, para verificar a questão da insalubridade, inflamáveis, eletricidade e armamento para a questão da periculosidade. Depois disso, você pegar essas 3 funções que você acha que tem exposição a alguns tipos desses agentes, você vai se perguntar, a sua empresa tem os laudos de segurança do trabalho atualizado? LTCAT, PPRA, PCMSO, eles são muito importantes para a proteção e também para a identificação desses riscos dentro da sua empresa, porque quem faz a identificação profunda sobre isso é um técnico especialista nisso. Veja se os equipamentos de proteção que você compra também eles têm registros, eles são validados. E também veja se você realmente está fiscalizando o uso deles. Se a resposta for não para alguma dessas 3 perguntas, possivelmente você tem um risco trabalhista crescendo dentro da sua empresa. Adicionar o pago errado, ele vai te gerar uma ação. E adicionar o ignorado, ele vai virar uma condenação na Justiça do Trabalho. Além disso, o EPI sem controle também te gera um problema. Então, como vocês podem ver, somente o fornecimento disso ele não é necessário. Você precisa fazer a fiscalização e fazer o controle disso. É muita coisa sobre o empregador. O empregador ele tem sempre que lidar com muitas situações e às vezes algo foge ao seu controle ou também você nem verifica isso, você nem sabe que é importante ou que é uma obrigação legal. Então verifique os documentos de segurança do trabalho agora na sua empresa e veja se está em conformidade. Muito obrigada pela sua atenção. Esse foi o nosso 9º dia da nossa série de 21 dias para blindar a sua empresa no ano de 2026. Amanhã nós temos mais um conteúdo muito valioso para a sua empresa. Vamos falar um pouquinho sobre férias. E me siga nas redes sociais, Rafaela com 2Ls Borges.adv. Também assine o sininho, curta este vídeo, compartilhe com empresários que possam aí se beneficiar dessas informações e siga o canal que sempre vamos trazer aí muitas informações para a sua empresa ficar atualizada e sem problema trabalhista. Muito obrigada!